do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está na Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vai, lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Quanto será que custa isso? Quanto que está a grama do ouro hoje? 500 reais? Ele estava levando 72 quilos para conseguir o seu milagre. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: porque rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estou certo de que ele sairia para receber. Invocaria-me de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Palavra de Deus. Amém? O texto é muito conhecido, contém algumas verdades, mas antes eu queria trazer você para alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina a respeito de promessas. Todo mundo aqui tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Se você não tem nenhuma promessa de Deus para a tua vida, pelo menos você tem uma promessa de Deus para a eternidade. Se você está aqui é porque você creu que um dia Jesus morreu pelos seus pecados e livrou você da morte merecida, e com isso você agora tem acesso pela graça, mediante a fé, à vida eterna que nos aguarda por toda a eternidade, ao lado de Deus, em sua presença eternamente. Essa é uma promessa que todo cristão carrega dentro de si. Mas é verdade também que entre essa promessa de Deus e o momento ao qual nós começamos a ansiar, há um espaço de tempo que nós vivemos aqui nessa dispensação, nesse lar. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos chamados, antes de sermos chamados para um destino, nós ainda somos chamados para uma caminhada com Deus. A vida cristã é um chamado para uma caminhada antes de que para um destino. A vida cristã é um chamado para uma caminhada.
João capítulo 14, Jesus falou que ele era a verdade, ele era a vida, mas antes ele falou que era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por esse caminho ao Pai, a não ser pelo caminho que sou eu. Em Atos, nós vemos ali que os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, evangélicos, católicos, crentes, eles eram chamados daqueles do caminho. Eles tinham a consciência de que a vida aqui na terra é uma caminhada com Deus, e essa caminhada com Deus tem que ser vivida por essa perspectiva, de ser vivida com Deus, de ser vivida ao lado de Deus. Ele nos chama para andar ao seu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco nessa caminhada da vida, nessa dispensação cheia de problemas, de dificuldades, cheia de lutas, cheia de tempestades, mas ainda assim, com Ele somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas para você entender isso, você tem que entender que um dos textos que eu mais gosto está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Toda vez que eu pregava em Londrina, eu tinha que explicar o primeiro versículo, mas aqui eu não preciso explicar o 3, porque ele fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, a sua caminhada, o seu andar com Ele. Então, se você quer ter essa caminhada, essa vereda endireitada, a primeira coisa, não se estribe. O que é estribe? Estribe é aquele suporte que você usa para subir no cavalo. Não se apoie, não use o teu entendimento como um instrumento ao qual você vai subir, se apoiar, para que você então inicie a sua caminhada. Se você quer ter a sua vereda endireitada por Deus, você não pode se estribar no seu conhecimento, mas se estribar na fé e na palavra que sai da boca de Deus. A segunda coisa que o texto fala aqui: se você quer ter as suas veredas endireitadas, reconheça o Senhor, e olha a generalização da palavra, em todos os seus caminhos. Em todos, nos caminhos bons, nos caminhos difíceis, nos caminhos fáceis, nos caminhos agradáveis, nos caminhos desagradáveis, nos caminhos planejados, nos caminhos não planejados por nós, ainda foram planejados por Deus. Então, nesses momentos, em todos os momentos, em todas as coisas, reconheça onde está o Senhor nessa história. Por isso, o Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o quê? Para os meus caminhos. A ideia era que um caminhante, quando estava andando por lugares perigosos, ele não podia se dar ao luxo de andar com uma lamparina numa mão, porque a qualquer momento ele podia ser assaltado, surpreendido por um ladrão. Então, para que ele não fosse pego de surpresa, ele colocava a lâmpada nos pés e assim ficava com as duas mãos disponíveis, uma para o escudo e outra para a espada. E a lâmpada dos seus pés ia guiando passo a passo o seu caminhar. A palavra de Deus, e a palavra é uma pessoa, não é apenas um livro, a palavra é Jesus. Ele vai nos guiando cada passo do nosso caminhar. Mas você sabe que quanto mais baixo está a lâmpada, menos a gente enxerga longe. Se a lâmpada está no pé, eu não consigo enxergar o que está na parede. Eu estou num breu total, eu enxergo passo a passo. E a vida cristã é essa caminhada de certa incerteza quanto ao futuro, mas total certeza quanto ao presente. A nossa certeza quanto ao futuro não está naquilo que a gente planeja ou projeta. A minha certeza quanto ao futuro está que o Senhor está me conduzindo em cada passo e Ele não vai me levar para uma cilada. Por isso que no mesmo capítulo de Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, um capítulo que é praticamente um ode à palavra de Deus, uma canção, uma ópera, uma grande declaração de amor e de respeito à palavra de Deus, no versículo 165 fala: muita paz, e aqui foi escrito em hebraico, shalom, muita shalom tem aqueles que amam a sua lei, e para estes não há tropeço. Shalom significa saúde, bem-estar, prosperidade, paz. Muita paz tem aqueles que são guiados em cada passo da sua vida no caminhar por Jesus Cristo.
já falei aqui, toda vez que você tem uma promessa de Deus na sua vida, entre a promessa e o cumprimento, existe um gap, um espaço de tempo. O Senhor promete aqui, e no tempo dele ele já cumpriu aqui, mas você está vivendo esse momento. E nesse momento você tem que aprender a esperar e a viver o caminhar. Você tem que aprender, e eu tenho que aprender, a reconhecer o Senhor em cada passo desse caminhar. Porque é nesse caminhar que o Senhor vai introjetando em nós, que o Senhor vai nos capacitando, que o Senhor vai nos dando ferramentas, que o Senhor vai alterando circunstâncias, que o Senhor vai nos dando capacidade, maturidade, discernimento, para cumprir a promessa na nossa vida. Semana passada eu falei aqui a respeito de Zacarias. Ele tinha uma promessa de Deus que demorou muito para se cumprir, talvez na sua cabeça. Mas demorou para se cumprir porque enquanto ele aguardava a promessa de Deus, o Senhor estava movendo circunstâncias que eram qual? Na plenitude dos tempos, trazer aquele que viria a ser o Rei da Glória. E ele não queria dar apenas um filho, ele queria superar as expectativas de Zacarias e lhe dar o maior profeta que já existiu. Nós vemos, por exemplo, isso acontecer na vida de Moisés. Havia uma promessa de que ele seria o libertador de Israel, mas entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, quando ele efetivamente libertou o povo do Egito e levou eles à porta da terra prometida, houve um gap, onde o Senhor estava trabalhando o seu caráter e lhe dando a experiência necessária. A palavra de Deus, em algum momento, chama Moisés de o homem mais manso e humilde da face da terra. Vou chegar mais perto. Estou gritando tanto que eu achei que vocês estavam no microfone. Moisés é chamado de um homem mais manso e humilde da face da terra no final da sua jornada. No começo da sua jornada, nós vemos um homem que era um assassino. No começo da sua jornada, nós vemos um menino que foi criado debaixo do palácio e não sabia nada sobre o deserto, não sabia nada sobre a administração de povo, não sabia nada sobre guiar ninguém em lugar nenhum, porque ele não saiu de lá. Mas durante a sua caminhada, enquanto ele aguardava o cumprimento, o Senhor o guiou pelo deserto sozinho, e lá ele aprendeu a guiar o povo. Como ele poderia guiar 3 milhões de pessoas no deserto se ele não tivesse antes passado pelo deserto? Nós vamos olhar a vida de Davi e vimos que o profeta Samuel, que citamos semana passada, ungiu Davi para se tornar rei, no meio do livro de 1 Samuel. Mas isso se cumpriu só no meio do segundo livro de Samuel. Havia uma promessa: você vai ser rei. Mas durante esse período, Davi estava sendo capacitado. 1 Samuel, por exemplo, fala que o povo de Israel sempre era subjugado pelos filisteus, porque não havia ferreiro em Israel. Não havia ferreiro em Israel, e os filisteus não permitiam que ninguém de Israel aprendesse a arte de ferreiro. Mas nós vemos que durante essa caminhada de Davi, durante essa fuga de Davi por Saul, ele foi parar onde? No meio dos filisteus. Ele foi parar no 1 Samuel capítulo 30, morando em Ziclag. E quando ele volta a ser rei de Israel, e quando se cumpre a promessa, agora ele não pode ser, ele não é apenas o rei de um povo que não tem ferreiro, de um povo que não pode se defender dos filisteus. Agora ele se defende e traz junto com a promessa a capacitação de trazer a arte da ferragem, para que agora ele montasse o maior exército que existia naquela época. Deus estava capacitando Davi, enquanto Davi aguardava a promessa de Deus. Davi aprendeu a liderar pessoas, porque ele foi, em determinado momento, na caverna de Adulão, se chegaram a ele 600 homens da pior espécie, mercenários, fugitivos. E se você consegue controlar 600 pessoas da pior espécie moral, fica muito mais fácil você governar uma nação. Ele aprendeu administração. Vamos ver a história de José. E eu posso ficar contando isso aqui a noite inteira. José recebe uma promessa com 17 anos. Debaixo dos seus pés iriam se dobrar os seus irmãos. Mas isso só se cumpre 13 anos depois de muita luta, depois de muito sofrimento, depois de muita injustiça. Mas nesse meio do caminho, ele aprendeu a administrar a cadeia, ele aprendeu a administrar a casa de Potifar. Segundo a tradição judaica, ele aprendeu 72 línguas.
E quando ele é colocado no posto ao qual ele foi prometido, ele já tinha toda a capacidade, ele tinha todo o conhecimento necessário para exercer a função ao qual foi prometido antes. Então eu posso ficar contando para você a noite inteira, já preguei isso aqui milhares de vezes, como Deus nos capacita nesse espaço de tempo, enquanto Ele promete, até que Ele cumpra. Mas o que eu queria trazer para você nessa noite é algo diferente. Eu falei para vocês que antes de Deus superar as nossas expectativas, Ele surpreende as nossas expectativas. E eu falei isso semana passada, quando eu li com vocês, Atos capítulo 3, versículo 6. Quando havia ali um mendigo na porta do templo, quem estava aqui semana passada ouviu na internet, lembra? Havia um mendigo na porta do templo. Toda a expectativa desse mendigo era receber uma esmola. Ele estava ali, sem ter o direito, humilhado de entrar na presença de Deus, era carregado à porta do templo, e tudo que lhe aguardava era receber uma esmola. De repente ele vê Pedro e João andando na porta do templo, e ele pede alguma coisa para comer. Então nós vemos aqui que antes dele receber a superação da expectativa, que eu falei semana passada, ele foi surpreendido. Qual que é a superação da expectativa? Eu quero uma esmola. Qual que é o que ele recebeu? Antes, você não vai ter uma esmola, você vai andar, você vai trabalhar, você vai ser curado, você vai entrar no templo. Mas antes da superação, houve uma surpresa. Olha o texto comigo. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro. Me dá uma coisa para comer? Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho te dou. É muito maior do que você pediu. Levante e anda. Eu quero uma esmola. Não tenho. Surpresa. Superação. Eu tenho muito mais. Levante e anda. Deus tem uma promessa para a tua vida, Davi. Você vai ser rei. Surpresa. Ele não era rei, ele estava sendo fugitivo. Superação. Você não vai ser só rei de Israel. Você vai ser aquele pelo qual de sua linhagem virá o rei da glória. O rei Jesus Cristo. José, você vai ser promessa. Você vai ter os seus irmãos se prostrando diante do teu pé. Surpresa. Ele estava prostrado diante dos seus irmãos no fundo do poço. Ele estava prostrado no carcereiro da cadeia. Ele estava prostrado diante de uma injustiça na casa da mulher de Potifar. Superação. Não apenas os seus irmãos se prostraram diante dele, mas todos os reinos conhecidos, porque ele virou o rei do Egito. Moisés, você vai libertar o povo de Israel do Egito. Surpresa, ele era um fugitivo morando na casa do sogro por 40 anos sem ver nada acontecer. Superação, ele tem sido um canal de instrumento de Deus através da sua palavra, de não apenas libertar o povo de uma nação, mas libertar povos de todas as línguas e raças pelo poder da palavra de Deus que foi revelado a ele das garras do inferno até hoje. Um homem honrado e respeitado por séculos em todas as nações da terra. Deus sempre supera as nossas expectativas, mas antes ele surpreende. Antes ele choca. Eu estava orando hoje lá na minha casa e pedindo para Deus: Senhor, eu preciso da tua ajuda, como eu faço todo domingo, eu não consigo pregar, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não tenho condições nenhuma de pregar hoje. Eu não tenho condições de manifestar o que o Senhor quer falar no coração dessas pessoas. Me dá mais alguma coisa. E o Senhor falou para mim assim: olha o dicionário da palavra surpreender. Eu já tinha mensagem pronta. Eu fui olhar no dicionário o que significa surpreender. E para mim, surpresa. Estava lá, verbo intransitivo. Verbo intransitivo direto, que significa pegar alguém em flagrante. Pegar alguém em flagrante. E nesse momento o Senhor abriu a minha mente e falou assim: antes de eu superar as tuas expectativas, eu vou pegar você em flagrante. Eu estou dizendo isso porque eu quero dizer para vocês, eu sempre digo, que nesse gap entre a promessa e o cumprimento, o Senhor quer colocar coisas em nós. Colocar experiência, colocar ferramentas, colocar conhecimento, colocar maturidade. Mas nessa noite eu quero falar algo diferente. Eu quero falar para você que antes de Deus cumprir a sua promessa, Ele quer também tirar coisas de você. Ele quer te surpreender para pegar você em flagrante com coisas que não agradam ao seu coração e que impedem você de desfrutar plenamente das suas promessas.
Existem coisas que o Senhor quer colocar na nossa vida para cumprir a promessa, mas existem coisas que o Senhor deseja tirar para cumprir a sua promessa. Na história de Naamã, nós vemos o oposto. Nós vemos que ele foi lá com uma expectativa. Volta na sua Bíblia, no livro de 2 Reis. Naamã, no primeiro versículo, fala que era o comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um homem que tinha acesso ao próprio rei da Síria. Mas depois de ser um grande conquistador, ele recebeu uma doença que o impossibilitava de exercer a sua função, aquilo para o qual ele era muito bom, aquilo pelo qual Deus o usava. Isso é interessante, porque Deus o usou para subjugar o povo de Deus. Repara que o texto fala que Deus o capacitou Naamã para aprisionar Israel. Ele era um homem usado por Deus, mas de repente ele foi pego pela lepra. E aqui nós vemos que uma das meninas pelo qual ele levou o cativo, vendo ele naquela circunstância, se compadeceu dele e falou: quem dera o meu Senhor conhecesse um profeta, um homem de Deus que há em Israel, certamente a sua lepra seria curada. Nesse momento nós vemos que há uma certa humildade, vamos assim dizer, de Naamã, porque ele estava pelo menos disponível no momento de necessidade para receber ajuda de lugar que ele menos imaginava. Se coloca no lugar de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Israel era um povinho de terceira categoria, pelo qual ele venceu facilmente e escravizou. Mas às vezes você quer receber a promessa de Deus, e tem que entender que a promessa de Deus muitas vezes vem de lugares pelo qual você nem sequer imagina. Vem de lugares que você não dá nada. Elias era o tisbita. Sabe de onde é Tisbe? Ninguém sabe. É um lugar tão insignificante que ninguém sabe. Jesus veio de onde? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gideão era o homem mais fraco da família mais fraca, da tribo mais fraca. Davi era o irmão renegado. De onde você menos espera, Deus tira a solução. Por que ele faz isso? Porque ele não gosta de dividir a glória dele com ninguém. Então, às vezes, a bênção que você está esperando, a palavra de Deus que você está esperando, não está naquele lugar onde todo mundo reconhece. Às vezes a bênção do Senhor vem da onde você menos espera, e Ele gosta de fazer assim, porque Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Naamã pelo menos estava ligado. Ele ouviu a sua escrava falando que naquele povinho que ele subjugou havia um profeta de Deus, mas na hora do desespero não tem hora para mensurar o que pode ou não ser. Ele falou: quer saber, se tem alguém, se tem 1% de chance de ter alguém naquele buraco chamado Israel que possa me salvar, eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver. E ele chega para o seu rei. Note o tamanho desse homem. Ele chega para o rei que comandava, o imperador. Você consegue chegar lá diante do presidente, diante do governador? E talvez a gente consiga falar nem do prefeito aqui de Bela Vista. Esse cara chegou diante do imperador, o Biden da vida, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, face a face. Falou assim: ó, tem um cara que pode me curar lá em Israel. Deixe que eu vá até ele e alcance a minha cura. E ele foi, pegou 500 quilos de prata, dezenas de quilos de ouro, pegou tudo aquilo que ele tinha, sua capacidade, a sua riqueza, e foi até o homem de Deus. Aqui eu chego no centro do que eu quero dizer para você. Naamã criou expectativas na sua cabeça. Se coloque no lugar de Naamã. O texto diz lá no versículo 9: Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã foi viajando e imaginando. Todo mundo que tem promessa começa a imaginar como vai ser. Eu não sei vocês, eu sou assim. Deus fala: você vai viver isso, vai ter aquilo, você vai alcançar aquilo, e você começa a vislumbrar. Eu lembro que Deus falou assim para mim: quando eu tivesse 18 anos, eu ia conhecer a minha esposa.
Para os caras normais, para os caras bonitos, isso não era promessa, mas para um cara feio igual eu, aqui era a maior promessa da história da humanidade. O pessoal falava na igreja, o pastor de jovens falava no culto, todo mundo aqui, fica calmo, todo mundo aqui vai se casar, menos o Mateus, que Deus me livre, é feio demais. E eu lembro que eu começava a imaginar, e eu tive poucas chances na vida de conseguir alguma coisa, e eu fiz um voto com Deus, não, a primeira mulher que eu beijar eu vou casar, então eu não vou ficar com ninguém até fazer 18 anos, e daí eu tenho condição de casar. E eu lembro que bateu 18 anos, aquela promessa batendo no meu peito, eu imaginando, da onde vai vir? Eu entrei na faculdade de engenharia, lá tinha milhões de mulheres lá, será que vai ser aqui? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E aí fez um Natal, eu já contei essa história aqui, a nossa igreja era pequena, tinha 7 jovens. Sabe o que significa 7? Que era 2, 2, 2 e eu. E aí soltaram os fogões, feliz ano novo! Aí o casalzinho, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Papai já desconfiava. Filho, você gosta de mulher? Pai, eu gosto dela, eu gosto. Eu tinha uma promessa, tinha expectativas. Até que o meu pai falou assim, Mateus, vou pregar em Bandeirantes. Vamos comigo? Eu falei, Bandeirantes? Mas de onde menos esperava, do jeito que eu nunca calculei. Como um líder entre os espinhos, surgiu aquele broto maravilhoso, aquela rosa brilhante, radiante. Eu falei, Deus supera as expectativas. Mas vem da onde você menos espera, vem da maneira que você não planeja. Mas antes de superar, surpreende. Naamã criou um monte de coisa na cabeça dele. Ele parou na porta, e no versículo 10, isso é muito pesado para esse cara, presta atenção no versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Lembra que eu falei que surpreender significa ser pego em flagrante? Nesse momento, Naamã foi surpreendido. Nesse momento, Naamã foi pego em flagrante no seu orgulho. Um homem que falava com o rei da Síria, um homem que falava com o rei de Israel, ele foi diante de um profeta qualquer, parou na sua casa e aguardou. Mas um homem de Deus não teve nem a dignidade de sair, se levantar, porque o homem não cumprimenta sentado, cumprimenta em pé. Mandou um servo qualquer. Vai lá, servo qualquer, e fale para ele, tome um banho de 7 mergulhos num rio qualquer. Nesse momento ele foi pego em flagrante, ele ficou indignado. Naamã, versículo 11, ficou indignado. Indignado. E olha o que ele diz entre parênteses aqui, isso é muito engraçado. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ele criou toda uma ideia na cabeça dele, velho. Ele veio de viagem e tinha um propósito: eu quero ser curado. E no caminho da viagem ele pensou: ele vai sair, ele vai ficar em pé, ele vai declarar o nome do Senhor, ele vai pôr a mão assim, ele vai fazer assado e eu vou ser curado. Mas não foi o que aconteceu. Foi surpreendido. Isso me faz lembrar Jeremias capítulo 29. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 fala assim, na versão corrigida, fiel, na revista atualizada: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos e não de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Presta atenção no que eu estou falando. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na NVT fala assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro pelo qual anseiam. Você tem um futuro que você anseia. Você tem um fim que você deseja. E o Senhor promete que Ele vai dar esse fim. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai cumprir esse desejo no futuro. Mas Ele não fala que vai dar um meio. Para vos dar o fim que desejais, não o meio. Você quer entender o contexto desse texto aqui, para ver se estou falando besteira? Esse contexto é o seguinte: Deus deu uma promessa a Israel: eu vou dar para vocês uma terra prometida, e desse lugar todos os povos virão e adorarão o Senhor. Realidade. Entraram na promessa, entraram na terra prometida, mas se dobraram a outros deuses, se prostraram a Baal, negaram ao Senhor, e de repente se viram exilados na Babilônia. Nesse capítulo, todo o povo de Israel está exilado na Babilônia. Era como se fosse uma ruptura, era como se fosse uma quebra de caminho, não fazia sentido. Ao se estribar no seu próprio conhecimento, não fazia sentido. O Senhor prometeu que nós estaríamos em Israel. Ficamos 400 anos lá e agora estou na Babilônia. Esse caminho não faz sentido. Então começaram a se levantar falsos profetas. E eles começaram a declarar: nós vamos voltar agora para Israel, nós vamos voltar para Israel. Então se levanta o profeta Jeremias e fala o seguinte: povo, o fim Deus vai cumprir, mas o meio não é como vocês esperam. Então vocês estão na Babilônia, façam casa em Babilônia, casem-se em Babilônia, dê suas filhas em casamento, ore pela cidade, porque o meio vai ser esse, e vocês vão ficar 70 anos aí, e não há o que você possa fazer para mudar o meio que eu tenho. Mas creia, eu vou dar o fim que vocês desejam. Qual era o fim que Naamã queria? Eu quero ser curado. Qual era o meio que ele planejou? Eu quero que o profeta levante, o profeta ore, o profeta coloque a mão. Mas ele foi surpreendido. Não é como você quer. Não é como você quer. Toma banho naqueles rios sujos do Jordão 7 vezes. Naamã foi surpreendido na sua autodependência. Naamã foi surpreendido no seu desejo de querer manipular a Deus. Deus surpreende a gente, Fernando, porque é quando Ele nos surpreende, quando Ele nos coloca em caminhos que não esperávamos, que Ele deixa muito claro que a gente acha que é mais sábio do que Deus. É quando Deus te dá uma promessa e você vem em outro caminho, você ajoelha e fala: seguinte, Deus, pegou a rota errada. Seguinte, Senhor, o Senhor falhou. Não era o caminho que eu esperava. Na minha vida foi assim. A minha esposa foi ordenada pastor e calculei: agora eu vou explodir. Larguei minha faculdade de engenharia, vou detonar. 6 meses depois estava trabalhando como auxiliar de produção na Confepar. Depois fui demitido, despejado da minha casa. Arranjei um emprego, gravei um CD. Planejei: agora eu vou gravar um CD, eu vou explodir, vou alcançar as nações. Roubaram o meu CD. Comecei do zero. Comecei a fazer agenda, Londrina, Cambé, interior do Paraná, Maringá. A Renata marcou uma agenda de quase um mês no Mato Grosso. Eu falei: agora eu vou explodir. Contei para o pastor ouviu a ideia, conhecia o cara que agendou para mim, roubou a agenda de mim e foi no meu lugar. Fiquei sem agenda, fiquei sem recurso, fiquei sem emprego. Arranjei um emprego de vendedor de toner. Nessa altura, com a minha filha pequena, eu falei assim: não era, não, está errado. O plano era Deus. Larguei faculdade, casei, gravei um CD, sucesso, glória a Deus. Expectativa, realidade. Larguei faculdade, estou desempregado, passando necessidade, despejado. Enganado. Mateus, tem um cara da igreja que vende toner. Se você quiser vender toner, tá bom, vou vender toner. Eu nem sabia que era toner.
Estou eu batendo de porta em porta. O cara não me dava o passe dela. Londrina não é Bela Vista não. Londrina você sabe como é que é. Tem que andar a pé aquele negócio inteiro. Peguei aquela Bandeirantes inteira, só aquela avenida do hospital maior que a cidade aqui. De escritório para escritório, na hora do almoço eu não tinha nem dinheiro para comer, nem dinheiro para voltar para casa para comer. Dormi no chão da farmácia. Hoje é sucesso esse mendigo, mas naquela época não era. Eu lembro até hoje que eu fui surpreendido. Esse cara não é aquele que fazia engenharia? É o cara que está dormindo na rua. Não era o plano de Deus. Vendi mais fone que aqueles caras viu na vida. Sabe o que ele fez? Roubou. Não preciso mais de você. Fechou o contrato com o par, está roubado. Beleza, desempregado de novo. O que posso fazer agora? Mateus, tem um cara na igreja que instala filtro Europa. Manuel, às vezes eu estava orando. Não é mentira que eu estou contando. Eu estava orando, eu gravei o CD, e eu vi o Antônio Cirilo, Jackson. O Antônio Cirilo falou assim: uma vez eu me vi pregando na França, na Europa, e perguntei para Deus, por que estou pregando na Europa? E Deus me respondeu, porque você só quis a minha presença. Cara, eu vi aquele testemunho e comecei a orar 5, 6 horas por dia. Eu só quero a tua presença, Senhor, porque eu pensava o quê? Vou orar, buscar a presença de Deus e vou parar onde? Na Europa. Orei várias horas por dia. Quando eu vi, eu estava onde? Na Europa. Filtros Europa. Uma maletinha de instalador. Pensa num criado de prédio que sempre estudou e nunca fez um trabalho. Até hoje na minha casa, você está lá um chuveiro, trabalhando de instalador de filtro. Cada dia eu pegava um cano diferente. Então, um dom deixar cano. E eu lembro até hoje, quando aqueles prédios da Gleba Palhano, tem a entrada de gente e a entrada de serviço e animais. Ele faz questão de... É a mesma coisa, vai no mesmo lugar. Eu entrei na entrada de gente, o porteiro, por favor, a entrada dos animais aí. Eu falei, poxa, mas tá bom. Eu entrei na entrada dos animais, com o meu filtro, a camiseta branca da Europa, manchada de barro, e entrando no prédio, daí vem o Renan Chamaski, o segundo cara da turma de engenharia. E ele me viu com aquele filtro, só fazendo burrada, e falou assim: Mateus, você não tinha largado a faculdade para ser pastor, missionário? Então, eu estou em Pará, eu estou aqui. Estou aqui no Filtros da Europa. Naquele dia eu cheguei na minha casa e fui pego em flagrante. Senhor, o senhor não sabe o que está fazendo. O senhor falou para mim que eu seria missionário, que eu pregaria nas nações, eu estou mal conseguindo instalar um filtro, passando vergonha. Bom, vendi mais filtro que aqueles caras viram na vida. O cara cresceu, pegou toda a clientela, roubou meus clientes e me botou para correr. Fui trabalhar na Honda, vendendo carro. Mateus, você sabe vender carro? Não sei. Como é que é o nome daquele carro? Não sei. Aquele carro XL, eu falei, XL o quê? Não sei nada de carro. Só sei de uma coisa, Deus deve estar comigo. Primeiro dia lá, vendi um carro. Qual carro você vendeu? Aquele branco. É tudo que eu sabia do carro. O cara não gostou que eu vendi o carro sem saber do carro. Começou a me perseguir. Primeiro mês, maior vendedor da Honda. Segundo mês, maior vendedor da Honda. Terceiro mês, maior vendedor da Honda. Quarto mês, demitido. Porque ele não queria, não aguentava a minha. Você é bom mesmo nos planos. Você manja do que faz. Quando o cara me roubou no Filtro Europa, estou dando testemunho aqui, acho que eu não contei, não sei. Se eu contei, fica gravado. Aquele cara me roubou, porque toda vez que eu vendia, eu ganhava uma comissão. Mas nunca deixava passar de R$800. Toda vez que passava de R$800, ele falava que eu tomei uma multa pro carro. Você ganhou 1.200, mais 400 você tomou de multa no carro. Teve um mês que eu ganhei 3 mil. Eu falei, não tem como esse cara arrancar 2 mil. Eu cheguei lá, tinha R$800 no nosso aniversário de casamento. Eu nunca tinha levado, sei lá, 7 anos de casado, nunca levei a Renata para comer uma coxinha na rua, porque eu sempre passei necessidade desde o dia que eu casei. Falei, Renata, hoje nós vamos chegar lá, eu vou ganhar 3 mil, você tem noção que é 3 mil? E nós vamos arrebentar, nós vamos no Dono do Gaúcho, e pode escolher o que você quiser. Cheguei lá, tinha R$800. Falei, cadê os outros 2.200? Você tomou de multa. Eu falei, entrei no carro da empresa,
e falei, vou jogar essa porcaria no lago. Não tem seguro. Eu vou jogar esse carro no lago, eu vou voltar a pé e vou matar esse infeliz que está no meu carro. Porque Deus não se importa, Deus te jogou nas braças. Comecei a andar de um lado para o outro, que nem um maluco, pensando como é matar o cara. Se você me conhece, você sabe que é verdade. Uma mulher de cima de um prédio viu eu transtornado, falando: Mateus, o que está acontecendo? Vem aqui. E ela começou a falar comigo: não faça isso, é uma besteira, eu vou matar aquele cara, faz 5 anos. E Deus se dane. Deus me tirou da faculdade de engenharia. Você roubado por esses bandos vagabundos, Deus me esqueceu. Não é como eu planejei. Mateus, você é inteligente. Já pensou em estudar para o concurso da polícia militar? Você pode ser bombeiro, você passa com certeza. Falei, é verdade. Vou usar a minha capacidade, o meu potencial e vou alcançar uma boa remuneração e sustento para a minha família. Fiz o concurso dos bombeiros, 45 mil pessoas concorrendo, 44 vagas. Sabe que lugar eu fiquei? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Esse é o meu potencial. Agora eu quero te dar sobre o potencial de Deus. Sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em 130 anos, cancelaram o concurso. Eu lembro de ter recebido a notícia: Mateus, cancelaram o concurso. E tinha uma árvore. Eu falei, Deus, olha que pum, trinquei meu pé. Até hoje ele é trincado, porque tinha um bico na árvore. Abriram o concurso de novo. Fiz de novo, dessa vez estava moral desmoralizado, fiquei só em 44º. Fiz a prova, foi para o teste físico, tinha que fazer uma barra para passar, dentro da pontuação que eu tinha. Eu fiz uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 7 barras. A Renata gritando: bora! Annelise, família, tia, avó, vergonha total. Era chance de sair da miséria. E eu, na força do ódio, eu vou sustentar minha família, quero ver quem vai me impedir. Quando eu terminei, eu falei pro cara quantas barras eu fiz, ele falou 0. Eu não mandei você começar. Começa agora. Eliminado. E no meio dessas coisas, eu já contei aqui, eu acho. Peguei o meu carro, uma bênção de um carro, que só quebrava. E falaram assim: o Antônio Cirilo vai estar cantando em Cornélio Procópio. Eu falei: Renato, você quer saber? É a última vez que eu espero uma palavra de Deus. Porque até agora só tem palhaçada da parte de Deus. Entrei no meu carro, vamos ouvir o que Deus tem para me dizer. No meio do caminho, o pneu estourou. Na beira da estrada, numa curva. Eu peguei o macaco e ergui o macaco na beira da estrada, a Renata com as meninas na beira da estrada. Coloquei o step, o macaco quebrou, o carro caiu em cima do step, o step rasgou. Eu peguei o macaco, rodei, joguei para o céu. Eu falei: você não sabe o que faz. Você não sabe o que faz. Você tirou da engenharia, e o que eu tenho na minha vida são 3 despejos, 3 empregos que eu sou roubado, e uma injustiça atrás da outra. Você quer me ensinar mais o quê? Eu não vou falar que o Senhor não existe. O Senhor existe. E com perdão, não. Eu falei isso e já me arrependi. Mas eu falei: o Senhor existe, mas é um palhaço. Porque se eu soubesse que era para sair da faculdade para viver essa vida de vergonha, eu nunca tinha ouvido o que o Senhor falou. Eu pensei que o Senhor ia fazer assim, que o Senhor ia fazer assado, que o Senhor ia fazer aquilo outro. Mas não acontece nada de Deus. Uma mulher anda na contramão da caminhonete e fala assim: você está indo no culto do Antônio Cirilo. Deus mandou vir aqui ajudar a carregar vocês, porque Ele quer falar com você hoje. Eu fui naquele culto. E depois de anos, irmãos, pode botar anos, quantos anos? Sei lá. 2014, eu casei em 2007. 7 anos. Deus falou assim para mim: eu estava muito preocupado com o que eu podia te dar, mas antes tinha que sair uma coisa de você. Tinha que sair o teu orgulho. Você se acha demais. Você é bom, né? Você pega para vender e está em primeiro lugar.
você pega o concurso e fica em primeiro lugar. Mas o que eu quero fazer com você é lindo demais. O que eu quero fazer com você, eu não posso dividir a glória com ninguém, nem com você. Então, enquanto você achar que pode, eu não vou fazer nada, Mateus. Enquanto você achar que vai ser do teu jeito, eu não vou fazer nada. O que eu quero que você faça é só me obedecer. Porque o que eu prometi, eu vou cumprir. Mas antes, não é o que eu tenho que te dar, é o que eu vou tirar de você. Eu quero tirar de você essa vaidade. Eu quero tirar de você esse orgulho. Eu quero tirar de você essa soberba. Essa coisa de bater no peito e falar, eu vou passar nesse concurso. Eu vou vender mais do que todo mundo. Eu posso fazer, eu vou conseguir. Porque nas coisas do mundo é assim. Quem acredita alcança, mas nas coisas do reino de Deus, é que confia em Deus, desacredita de você mesmo, alcança as promessas dele. O fim ele vai cumprir, mas o meio é uma caminhada, uma jornada de surpresa, para você ser pego em flagrante na sua vaidade, no seu orgulho, na sua limitação, que o teu potencial não importa. Está aqui 700 quilos de ouro, eu não estou nem aí para o teu ouro, eu não estou nem aí para o teu talento, eu não estou nem aí para a tua sabedoria, eu não estou nem aí para o que você pensa, não deixa de pensar. Eu falei que vou cumprir o que eu prometi, e não depende de você. O que depende de você é ouvir a minha voz e obedecer. Por mais estranho que pareça, obedeça. É 7 mergulhos no rio sujo para se limpar. Mergulho no rio sujo e você será curado. Amém. Não faz sentido para você, mas nós não fomos chamados para entender, fomos chamados para crer. Naquele momento, alguém disse para ele, se fosse coisas difíceis você não faria? Se para ter sustento você precisasse passar num concurso de 50 mil pessoas em primeiro lugar, você não faria? Faria. Se para alcançar a promessa não tivesse que andar de joelho, de Bela Vista a Aparecida do Norte, você não iria? Eu iria. Então por que você não faz o mais simples de tudo? Porque no reino de Deus, mais importante do que sacrificar é obedecer. Ele nos chamou para obedecer. Quando Naamã obedeceu, sem entender, o Senhor cumpriu o que ele sempre esperou. Nós somos chamados para uma caminhada, irmãos. Nessa caminhada tem muita coisa que o Senhor quer tirar de nós. A maior delas é o orgulho. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª ele detesta. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que olham para Deus e falam, não foi assim que eu planejei, você vai passar o que eu passei por 7 anos. Mas aqueles que falam, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu creio que o Senhor me ama, esse vai receber a graça do Senhor eternamente. Meu convite para você nessa noite é se derramar diante dele e falar, eu não entendo, mas eu creio. Eu creio. As coisas estão tumultuadas à minha volta, não enxergo solução, não faz sentido para mim, seria no meu entendimento melhor tomar banho em outro rio. Mas se saiu da tua palavra, eu creio. O Senhor me ama e o Senhor vai me dar o fim que o Senhor prometeu. O meio eu não vou entender, mas o Senhor vai dar o futuro que eu anseio, porque o Senhor falou. E o Senhor nunca falhou e não vai começar por você. Vamos ficar em pé. Nessa noite, irmãos, eu fiz algo que eu não costumo fazer, não planejava fazer. E na verdade tinha jurado para mim mesmo nunca mais fazer, que era contar as minhas lutas e as minhas histórias. Mas eu queria contar essa história para você. Me veio no coração de contar para você nessa noite, para mostrar para você que a caminhada com Deus às vezes é assim. Você planeja muitas coisas e elas não acontecem. Hoje, irmão, graças a Deus, vivo do que o Senhor prometeu que eu faria. Hoje, graças a Deus, eu prego aqui, mesmo aqui, pessoas de vários cantos assistem a mensagem. A palavra de Deus tem alcançado pessoas de vários estados. Hoje, estou tranquilamente sustentado fazendo o que Ele me prometeu.
pela graça dele. Pessoas reconhecem o que eu faço aqui no Paraná, em São Paulo, às vezes até fora do país. Mas isso só aconteceu quando eu entendi que todo o ouro que eu tinha não valia nada, que todo o plano que eu fiz não valia nada, que tudo que eu entendia não valia nada. Eu queria ser curado, e eu fui curado, porque eu obedeci. Você talvez está vivendo coisas que você não entende. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Você está num lugar que você não entende, como o povo de Israel estava na Babilônia sem entender? Confia. Você está passando por uma luta que você não entende? Confia. Você foi colocado injustamente numa situação que você nem sequer um dia imaginou? Confia. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E o maior bem que vai acontecer é você se desapegar de si mesmo e se apegar a Deus. O maior milagre que nós podemos receber é se livrar da única coisa que faz o Senhor se colocar em oposição a nós depois da salvação, que é o orgulho. A vaidade é a nossa maior destruição, mas o Senhor concede graça aos humildes. O reino de Deus são para aqueles que são como crianças, que têm total consciência da sua incapacidade, mas confiam no Papai do céu, que dá infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, que é poderoso para fazer muito mais. Eu quero convidar você nessa noite a entregar o seu coração para Jesus. Mas eu já fui salvo. Não. Eu quero convidar você a entregar a sua vida debaixo do senhorio do Senhor e falar: Senhor, eu não entendo, mas eu te amo e eu sei que o Senhor me ama muito mais. E aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, é o que o Senhor preparou para mim, porque eu te amo. Então me ajude, Deus, a perseverar nesse momento que eu estou passando. Me ajude a entender, me ajude a crer, me ajude a obedecer, Senhor. Porque sem o teu dom, nem a fé eu consigo ter. Olha o lugar de Abraão. O Senhor prometeu: do seu filho da promessa, eu vou te dar uma geração, e geração, e geração. E de repente Deus fala: agora dá o teu filho da promessa e mata. Como que eu vou ter gerações se a minha promessa vai morrer? Abraão nunca pensou assim, ele pensou: Deus proverá. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor proverá. O Senhor proverá uma saída. O Senhor proverá a restauração da sua família. O Senhor proverá essa cura a todos aqueles que desapegam de si mesmo e se apegam ao Senhor. Amém. Nós confiamos em Ti. O inferno não prevaleceu e as cadeias vão se romper, porque o meu Deus é um Deus vitorioso. O Senhor é um Deus vitorioso nas batalhas. O Senhor é o Deus dos exércitos, nunca falhou e nunca falhará. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não falhou com Davi, não falhou com Abraão, não falhou com Moisés, não falhou com José, não falhou com Zacarias, e não vai falhar comigo e com você. Aleluia. Então, Senhor, coloque no nosso coração uma fé inabalável. Quebranta-nos, Senhor. Tira de nós o orgulho, a vaidade, o desejo de autoindependência, e coloque nos nossos corações a mansidão, porque bem-aventurados são os mansos, e deles é o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurados os humildes, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Bem-aventurados que não são sábios segundo os seus próprios entendimentos, mas confiam no Senhor, porque encontrarão a verdade e a libertação. Nessa noite, Senhor, eu, Mateus 55, mais uma vez me coloco prostrado aos seus pés, declaro diante da tua congregação: eu não sei, ó Pai, eu não entendo os teus caminhos, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor nos ama e o Senhor irá cumprir. Se em algum momento eu falhei, se em algum momento eu duvidei do Senhor, me perdoa. Se em algum momento eu quis me ensinar como fazer, mesmo no fundo do meu coração, se em algum momento eu blasfemei com o Senhor, eu me arrependo nessa noite diante da tua igreja. E eu me coloco prostrado aos teus pés. Faz outra vez, ó Pai. Faz, ó Pai, como melhor lhe apraz. Eu mergulho no seu rio ao nível mais profundo e quero ser guiado ao centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu peço, faz nessa igreja como ninguém imaginou. O homem faz os seus planos, mas a palavra final é do Senhor. Que essa igreja seja uma bela vista do paraíso. Levante nesse lugar ministros, sacerdotes, famílias espalhadas, resplandecendo a tua glória nos seus trabalhos, serviços, casas, famílias. Nós temos os nossos jeitos, mas ele não funciona. Então faz do teu jeito, faz como o Senhor quiser, mas faz porque o Senhor prometeu e o Senhor pode falar. Nós nos entregamos ao centro da tua vontade, do teu coração. Nós reconhecemos o Senhor nas lutas e nas vitórias e cremos que o Senhor cumprirá as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor vai cumprir essas promessas na sua vida. Deixa uma mensagem de louvor, já estamos encerrando. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui durante essa última canção. Semana que vem, irmão, nós temos a ceia. Hebreus 10, 25 fala assim: não nos deixemos de nos reunir como muitos fazem, mas perseveremos na exortação mútua. Salmos 122 fala: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Versículo 3: é ali que o Senhor ordena a bênção. É ali que o Senhor ordena a bênção, na comunhão. Salmo 133 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Semana que vem nós vamos celebrar a comunhão do corpo de Cristo. Eu sei que me prolonguei muito hoje, muito além do normal, peço perdão a vocês, mas uma última coisa em 1 minuto. Em algum momento da nossa história, irmãos, lá para os anos 90, eu lembro, Vandinho, que a gente tinha o costume de falar: vamos na igreja. E aí alguém falou assim: nós não vamos na igreja, nós somos a igreja. A gente vai no templo. A gente falava: vamos no templo adorar a Deus. Aí alguém muito inteligente descobriu: nós não vamos no templo, nós somos o templo. Porque sempre houve uma confusão entre a igreja e o templo. Então, se eu sou o templo, eu também sou a igreja, por que eu vou lá naquele lugar? Aquele lugar é o prédio. E aí que está o equívoco, Manuel. Nós somos o templo, mas eu não sou a igreja. Esse prédio não é a igreja. E eu também não sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Sabe quem é a igreja? Nós. Você é o templo do Espírito. Você está trabalhando? O templo do Espírito lá. Mas você não é a igreja lá. Você só é a igreja quando você congrega. Nós somos membros. Você não encontra um rim jogado na rua e fala: tem um corpo lá. Você fala: tem um rim. O rim só está no corpo quando ele está junto com a congregação. Nós temos que aprender a andarmos em comunhão. Pelo menos 1 hora na semana, ou 1h30, como hoje, nós nos reunimos para ser igreja. E na comunhão da igreja, o Senhor ordena a bênção. Tem bênção que o Senhor só ordena na comunhão. Amém. É bom e agradável. Então eu quero convidar vocês a estar conosco semana que vem, celebrando essa comunhão. E desafiá-los a estarmos aqui todos os domingos, celebrando essa comunhão, porque o Senhor tem bênçãos para derramar na sua vida.
Você é o templo do Espírito, mas você não é a igreja. Nós somos a igreja. Esse prédio não é a igreja. Nós podemos ser igreja aqui, podemos ser igreja no ginásio, podemos ser igreja na praça, podemos ser igreja na rua. Mas só somos igreja quando estamos no plural, quando estamos em comunhão, uns com os outros. Persevere na comunhão. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida. Ele não falha, gente. Nunca falha. Às vezes, né, o pessoal não gosta de estar na arca. Fala que, pô, tem tanto animal lá que eu não gosto do cheiro. Mas assim, é outro jeito de você sobreviver da inundação é dentro da arca. E na igreja tem um monte de gente imperfeita. E é exatamente por isso que você pode estar aqui. Naquela igreja tem muita gente hipócrita. Então seja bem-vindo. Você também pode participar. Naquela igreja está cheia de gente mala. Por isso que eu estou te convidando. Porque nós somos imperfeitos, mas celebramos um Deus que é perfeito. E é assim que Ele quer fazer, e é assim que Ele vai fazer. Amém? Vamos